Queridas irmãs, queridos irmãos, dizer mais uma vez da nossa alegria por estarmos podendo estudar, aprender, assimilar pontos e conceitos importantes da doutrina espírita, tão significativos para a caminhada evolutiva em que estamos inseridos. Assim, de imediato agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que acompanham a todos nós por esta oportunidade, solicitando que nos apoiem, nos intuam, para que possamos realizar os estudos de forma adequada, profunda e, principalmente, extrairmos do que for estudado os ensinamentos necessários para a aplicação em nossas próprias vidas. Que eles estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Deus. Que assim seja. Desta maneira, meus irmãos, nós temos hoje por objetivo tratarmos da abordagem do tema família. Família, um termo bem caracterizado tanto na área do direito como da sociologia, como a célula máter da sociedade. Citação essa que já demonstra e ressalta a importância da constituição deste grupo para a sociedade e para a humanidade como um todo. Esta constituição de indivíduos, de espíritos, ela não se dá ao acaso, sabemos disso. Ela é fruto de um planejamento que ocorre no plano espiritual, um planejamento reencarnatório para cada um dos espíritos e para o grupo como um todo, no plano espiritual antes da nossa efetiva reencarnação. Esse planejamento se constitui de um estudo profundo, depois das avaliações necessárias de todo o nosso contexto evolutivo e das necessidades que temos de realizar novas provas, novos testes em função do fracasso que nós tivemos em situações anteriores. Dessa forma, os espíritos envolvidos neste contexto participam desse entendimento, participam do planejamento e se comprometem a reencarnar e dar prosseguimento a tudo aquilo que foi idealizado no plano espiritual. Para exemplificarmos essa situação, nos lembramos do livro Nosso Lar, de André Luiz, quando a sua mãe ela cita o processo em que ela está intervindo, pedindo a intercessão de espíritos maiores, para que novamente a família de André Luiz, da última encarnação, tivesse uma nova oportunidade para refazer alguns pontos. Ela relata a situação do pai, que se encontrava numa zona de muito pouca luz, uma zona abismal, para a qual foi atraído em função de alguns descompassos que realizou quando da última encarnação. O pai de André Luiz teve uma relação extraconjugal com duas entidades de pouca luz, que quando do desencarne do pai o atraíram e ele se encontrava nessa situação muito delicada na espiritualidade. Também duas irmãs de André Luiz, por motivos outros de apego excessivo às coisas materiais, também se encontrava em situação difícil, e a mãe, um espírito elevado e sabedor que sua felicidade não poderia se dar por incompleto em vivendo e recebendo as vibrações desses irmãos tão queridos que ela tinha convivido na última encarnação. Desta forma, ela solicita e começa a realizar um planejamento para a nova reencarnação de todos. Ela e o pai reencarnariam inicialmente
e posteriormente trariam à vida as demais irmãs e também aquelas duas entidades com qual o pai se associou, tendo assim a possibilidade para todos eles de apresentarem um procedimento e mesmo atitudes diferentes e, particularmente para o pai, uma noção diferente do amor, podendo exercer esse alto nível de amorosidade junto àquelas duas entidades na situação de filhas dele na encarnação que estava sendo planejada. Outra situação possível de nós levantarmos era do mesmo livro a situação da mãe de Lísias. Lísias era aquele enfermeiro que tratou de André Luiz e se tornaram muito amigos, tanto é que ao final do tratamento, quando o André Luiz recebe alta, ele é convidado por Lísias a morar em sua própria casa. A mãe de Lísias, que estando no mundo espiritual e já tendo recebido com o pai todos os irmãos, identificava alguma falha, alguma necessidade de melhoria. Ela não se encontrava na alegria que acreditava poder estar, por a família estar toda reunida no plano espiritual. Desta forma, ela solicita e é autorizada uma pesquisa nos arquivos de nosso lar, onde ela vasculha os últimos 300 anos das reencarnações antigas dela e da família e verifica ali, ela identifica ali pendências que, naturalmente, né, dentro da lei que envolve todo o universo, ela teria que retomar. E assim há um planejamento para o retorno de todos eles à Terra numa nova encarnação. E desta forma o marido já havia reencarnado, a mãe estava ultimando os processos reencarnatórios e lá se encontrariam, se casariam e teriam a oportunidade de receber os filhos novamente para refazer os pontos que não foram tão bem abordados nas encarnações anteriores. Vemos nessas duas situações, e podemos até explorar didaticamente, a existência de relações dos espíritos que reencarnam, relações um pouco distintas. Existe aquela relação em que os espíritos reencarnantes possuem entre si um alto grau de afetividade, e aí nós colocamos essa relação, esse grupo de espíritos na família espiritual, e também identificamos, particularmente no caso de André Luiz, em que aquelas duas entidades que tiveram um relacionamento escuso com o pai de André Luiz, elas, ao incorporarem essa família espiritual, elas compõem a família biológica. Então nós teríamos essa diferença entre família biológica, restritamente ao enfoque de cumprimento e refazimento de provas e situações que não foram bem trabalhadas, e a família espiritual, que estão ligadas também buscando um progresso e uma melhoria, mas ligados por laços afetivos mais estreitos. Isso não quer dizer que de uma situação não se possa passar para outra. Aquelas duas entidades, fruto dessa encarnação que está sendo planejada, certamente podem se afinizar muito com aqueles espíritos e a partir daí passarem a incorporar a essa relação afetiva que seria a família espiritual inicialmente citada por nós aqui. Bem, meus irmãos, essa noção inicial da constituição da constelação familiar é de todo importante, porque nós ficamos com a ideia bem clara do planejamento detalhado, profundo, muito adequado e que se transforma no principal roteiro e o roteiro mais adequado que cada um desses espíritos tem
para caminhar com sucesso nessa nova reencarnação que envolve a todos eles. Neste contexto, não temos como deixar de considerar a responsabilidade de todos eles, a começar pelos pais, que iniciam esse processo ao possibilitarem a vinda desses espíritos através daquele relacionamento conjugal. E mais que isso, os espíritos, ao chegarem, necessitam e dependem sobremaneira da atuação dos seus pais, no sentido de que eles, seus pais, ofereçam as novas condições, os novos patamares, os novos marcos para a condução naquela reencarnação. Esse posicionamento é tão importante que André Luiz e Joana de Ângeles nos traz até uma informação mais abalizada, mais definida até no tempo. Eles nos falam, André Luiz inicialmente nos fala que a reencarnação ela se completa em torno dos 7 anos do espírito encarnado, na contagem de tempo nossa aqui da Terra. Então, até os 7 anos, esta reencarnação estaria conclusa, ou seja, o espírito que ainda está naquela fase final de afastamento do mundo espiritual e entrada no mundo físico, ele vai cada vez mais se assenhorando deste processo que se inicia. E André Luiz, quanto Joana, nos citam que em torno da puberdade, até a puberdade, 12, 13, 14 anos, o espírito se encontra nas melhores condições para assimilar novos conceitos e conhecimentos para aquela encarnação. Então, nesta fase inicial do processo reencarnatório como um todo, esta fase inicial é por demais significativa para o espírito que reencarna. E assim, a atuação dos pais também se torna de grande importância. Os pais, acompanhando o nascimento dos seus filhos e todo o desenvolvimento que ocorre, numa situação de muita alegria, de muito contentamento, de muito carinho, de muito amor, ao recolher, acolher e ter nos braços aquele espírito inicialmente tão simples, tão imaturo, tão ingênuo, tão sensível, tão fragilizado, e os pais acolhem desta forma e transmitem um amor profundo por aquela criaturinha dócil que se apresenta a eles. Vemos aí, constatamos aí a importância do esquecimento das encarnações anteriores, que poderiam trazer à memória tanto do reencarnante como dos próprios pais, lembranças que comprometessem esse tipo de relacionamento. Relacionamento esse que facilita por demais todas essas informações e orientações que os pais têm por transmitir. Bezerra e Menezes nos traz o entendimento de que esta fase de relacionamento entre pais e filhos, ela se dá de uma forma de um encantamento. E neste encantamento, as observações que devem ser feitas pelos pais, com a energia necessária, mas sempre cercada de muito carinho e amor, elas são, por essa relação de encantamento, muito mais facilmente assimiladas por esses irmãozinhos que estão chegando. Neste contexto, também temos que considerar a figura dos demais envolvidos. Essa constelação familiar mais estreita no ninho daquele lar, ela também é revestida da participação de outros irmãos. São tios, são primos, são avós, são os próprios irmãos
dos espíritos que também estão envolvidos e também têm responsabilidade neste contexto, de forma que todos eles, cumprindo ou procurando cumprir tudo aquilo que se comprometeram, as facilidades serão muito maiores para o êxito dos objetivos, das metas estabelecidas para aquele planejamento reencarnatório. A Terra é um grande educandário e o lar é uma grande escola, onde ali todos os envolvidos irão encontrar algumas dificuldades, algumas provas, mas sempre terão por perto o suporte, o apoio de seus mestres, de seus orientadores, na figura de seus pais, na figura dos irmãos e outros parentes que estão prontos e aptos e devem também exercer essa responsabilidade, porque responsabilidade que nada mais é do que o compromisso assumido lá no planejamento reencarnatório. De uma forma geral, todos esses espíritos estão comprometidos com esses objetivos. Todos entenderam no plano espiritual a necessidade de refazer essas situações, a necessidade de terem se preparado melhor para cada uma delas e a capacidade que tem na encarnação em curso de realizarem e apresentarem comportamentos muito mais amadurecidos do que em situações e encarnações passadas. Para isso foram preparados, para todo o êxito possível ser alcançado por cada um e o grupo como um todo. Assim nós vemos que essa constelação familiar deve ser muito respeitada, porque não é simples esse arranjo, esse concerto de situações envolvendo inúmeros espíritos, não só no tempo e no espaço, como também na própria preparação e amadurecimento de cada um no plano espiritual, para naquele momento em que ocorre a reencarnação de todos eles, todos estarem aptos e para superarem as dificuldades que necessitam superar. Respeitemos muito esse processo e quanto mais conhecimento dessa complexidade, maior fica a nossa responsabilidade, o nosso respeito para com este contexto que foi preparado e que todos nós estamos inseridos. Considerando essa ideia mais bem caracterizada que acabamos de concluir da família mais restrita ao nosso convívio, nós não podemos deixar de considerar que, e resgatando até aquela ideia da célula máter, a família como célula máter da sociedade, uma colocação que Jesus nos trouxe. Nós encontramos em Mateus, no versículo 12, capítulo 46, Mateus descreve uma situação em que Jesus está junto dos seus discípulos e muitos outros seguidores, ali estava esclarecendo e orientando a todos eles, quando chega uma pessoa e informa que a mãe de Jesus e seus irmãos estavam presentes e queriam falar com ele. Jesus, de uma maneira até ríspida, se vira e responde: mas quem são minha mãe e meus irmãos? Daí aponta para aqueles todos que o estão ouvindo fala, né, que todos que seguem os ensinamentos de Deus são seus irmãos, né? Dando uma noção da família universal que ainda não temos uma consecução, um conceito pleno disso, mas ele já dava esta informação para todos nós.
Quando falávamos em família como célula máter da sociedade, vemos aí essa relação, a importância da família no contexto mais abrangente, que é essa situação da família universal. Os espíritos de luz, aqueles que coordenam a evolução do próprio planeta, contam com a colaboração individual de cada uma das famílias, tanto de conhecimento, de luz e de vibrações positivas que cada família pode oferecer e deve oferecer neste contexto mais abrangente da família universal. Esta situação nós constatamos até com alguma facilidade na atual conjuntura em que vivemos. A pandemia alcançou o planeta como um todo e oferece, dentro da família mais estrita, mais restrita, um tempo que julgávamos não ter para nos dedicarmos a esses nossos irmãos, cujo comprometimento nosso dentro do planejamento reencarnatório familiar é mais importante, ele é mais significativo, mas também nos oferece a possibilidade de colaborarmos como uma família universal, em que representantes dos diversos governos, eles trocam informações, trocam experiências, buscando conseguir uma solução rápida e adequada para o problema que envolve a todos nós. Desta maneira, a família universal também está sendo estimulada a reconhecer a importância de todos os seus integrantes, na busca, na união que a pandemia proporcionou, a união em busca de soluções e mesmo na atenuação das dores que muitos passam. Eusébio faz uma preleção importante no livro No Mundo Maior. Ele se refere a esse conhecimento que vamos adquirindo e a responsabilidade que temos de colocá-lo em prática. Então, todos nós, quando vamos entendendo como funciona, e no tema de hoje, a família espiritual, a família biológica, a família universal, a nossa responsabilidade nesse processo cresce muito. Não é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, Eusébio nos sinaliza para isso, que não basta mais nós acreditarmos na sobrevivência do espírito, no processo reencarnatório e outras tantas informações que a doutrina nos traz e nos esclarece. Mas nós temos que isso não basta, que nós temos que colocar esses ensinamentos em prática. É isso que encontramos em toda a doutrina cristã, que nos estimula, dentro do conhecimento adquirido, a realizarmos a reforma íntima que todos nós precisamos fazer. Nós temos também no túmulo de Allan Kardec, aquela frase por demais importante que diz: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Nos dando a noção que esse planejamento, esse processo, ele é estabelecido para o nosso aprimoramento. E no contexto familiar, nós temos sempre esta oportunidade. E buscando assim a aplicação desses conhecimentos, também nos lembramos daquela frase lapidar de Chico Xavier, que nos dizia que para qualquer assunto, a qualquer situação, qualquer entendimento nosso, qualquer procedimento, não dá para nós voltarmos atrás e começarmos de novo. Mas, a partir do momento que nos definirmos que o esclarecimento, o conhecimento não chegou, o amadurecimento não chegou, nós podemos fazer diferente e chegarmos a um novo final, a um novo objetivo, a pontos muito mais próximos dos ensinamentos de Jesus dos que a gente vinha traçando. Então, para tudo é um motivo de
aperfeiçoamento, tudo é motivo de muita alegria para todos nós, por sabermos destas possibilidades, mas principalmente que qualquer mudança depende de nós próprios, está na nossa concepção, fruto de todas essas informações que nos chegam, nós querermos fazer diferente. E essas possibilidades vão se acentuando com esse nosso amadurecimento que também vai se processando ao longo da nossa encarnação. Dessa maneira, então, meus irmãos, nós acreditamos, temos trazido algumas informações, alguns pontos para reflexão nossa, e o intuito sempre é de fortalecer os nossos conhecimentos, fortalecer a nossa fé, estimular o crescimento da nossa esperança, certos de que e convictos de que que depende de nós todo o êxito desse processo. Façamos sim a nossa parte quando encontrarmos dificuldade, não nos esqueçamos da oração que nos aproxima desses amigos espirituais, amigos de luz, que vão nos intuir da melhor resposta, da melhor consideração que devemos fazer naquele momento. Desta maneira, nós agradecemos novamente a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, por esses momentos que aqui estivemos juntos, estudando, nos reflexionando sobre um tema tão significativo e oportuno, mas pedimos ainda que eles nos concedam a graça de conseguir, de introjetarmos em nós mesmos esses conceitos e passarmos a aplicá-los em nossa própria encarnação, nas atividades mais simples que realizamos. Aproveitamos para pedir e vibrar por todos aqueles que têm posições de mando, seja à frente das grandes nações ou grandes organizações, para que esses irmãos nossos se vejam sempre envolvidos por muita luz, muito amor, muito carinho, e suas decisões sejam pautadas nos princípios de fraternidade e solidariedade, conforme nos ensinou Jesus. E pedimos a Deus que esteja com todos eles e com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.